neste vídeo, Epiléticos de ontem e de hoje, um texto escrito por Aristeu Gregório Câmara e publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1963. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Enquanto os discípulos de Jesus contendiam com os escribas, acercava-se uma grande multidão que não conhecia a santa doutrina do Filho do Homem. Os discípulos achavam-se despojados de suas armas espirituais para poderem enfrentar a tremenda batalha contra os santos ensinamentos de Jesus incitados pelos inimigos. Os discípulos, já fracassados, faltando-lhes as munições necessárias para combaterem o bom combate, desafia-lhes o inimigo, Satanás, que afligiu uma pobre alma desde a sua infância. O pobre filho de um homem, cheio de fé, padecia as consequências das dores. Muitas e muitas vezes jogava-se ao fogo ou nos poços cheios de água. Enquanto os discípulos deviam estar se preparando, contendiam com os seus adversários, fracassados, sem forças e poder para combaterem aquele espírito mudo, e assim toda a multidão zombava deles. O Senhor, que conhece até os nossos pensamentos, já sabia o que havia de acontecer com seus discípulos após a descida do Monte da Transfiguração. Dirigiu-se para aquele local. Chegando, viu que os seus discípulos estavam decepcionados com os fracassos que os vitimara. Naquele momento, propôs-lhe Jesus uma interrogação. Que estais discutindo com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão e disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que está possesso de um espírito mudo. Marcos 9,17. Aquele homem que desacreditara os discípulos de Jesus viu uma vibrante autoridade no Mestre. Estimulava-se diante do Senhor e falou: Se tu podes alguma coisa, compadece-te de nós e ajuda-nos. Jesus, como estava armado com as armas de seu poder, respondeu-lhe: Se podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus falou com toda a sua autoridade, que transformou uma alma descrente em um crente convertido de todo o seu coração. Exclamou o pai do moço, enfermo: Creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Disse-lhe Jesus: Trazei-mo. Levando o menino, Jesus repreendeu o espírito mudo e surdo, e o mocinho sentiu restabelecimento completo da sua saúde. Se em nossos dias se clamassem essas mesmas palavras, quando estivessem no combate, em tribulações, sem forças, sem coragem para enfrentar as demandas deste mundo, as lutas cotidianas, muitas vezes, se maldizendo da vida, se clamassem um pouco, repito, estas doces palavras: Senhor, ajuda a minha incredulidade, não seria frequente os fracos irmãos se desviarem do santo caminho do Senhor, porque o Senhor está pronto a socorrer todos aqueles que confiantemente buscam a beleza da sua santidade. Glória a Jesus. Meus irmãos, enquanto algum moço e mesmo velhos confiam em si mesmos, o Espírito Santo não pode operar as maravilhas nos tais. A mocidade de hoje está sendo envolvida numa decadência espiritual com os costumes que o mundo lhes oferece, usando os vestidos bem apertados e outros acima dos joelhos, nos seus lábios pintados, os cabelos cortados ou, quando não aparados e feitos montões, isto é, quebrar a naturalidade determinada pela mão divina. O Senhor disse: Sede santos como eu sou. Para que nós possamos ser santos, é necessário que deixemos estas vaidades enfadonhas, pratiquemos o que é justo, pois de bons procedimentos o Senhor se agrada. Glória a Jesus. O pai do menino falou 3 vocábulos tão desagradáveis ao seu Senhor: Se tu podes. Com a resposta, tudo foi desfeito, pela graça de Jesus. Amados irmãos, eu vos chamo a preciosa atenção
porque nestas coisas o poder do Senhor não opera. Cada vez que falta vigilância na igreja, o Espírito Santo se entristece. Cada vez que falta de vigilância nas igrejas, o Espírito Santo se entristece. Jesus não gostou de ver o que seus discípulos estavam fazendo, discutindo aquilo que não lhes era mister. Foi motivo do Senhor dizer: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Meus irmãos, houve razão do Senhor assim se expressar, porque até os seus discípulos estavam com seus corações vazios. Hoje, se nós puséssemos em prática tudo que Jesus ensinou nos seus dias, teríamos o mesmo poder que tinha a igreja primitiva, e o inimigo não entraria nas igrejas atuais. Onde o Espírito Santo opera, o maligno não toca os pés. Infelizmente, existem alguns que ainda não observaram estes acontecimentos que estão ocorrendo nos nossos tempos, e o povo de Deus sofre as consequências. Se não tomarmos as providências necessárias, corrigindo as nossas famílias como crentes que somos, Jesus vem e muitos ficarão. Os discípulos não se deram por vencidos, dirigiram-se ao mestre e perguntaram-lhe particularmente: como não podemos nós expulsá-lo? Categoricamente, Jesus lhes respondeu: esta espécie só pode sair à força de oração. Meus irmãos, se nós que somos lavados com o precioso sangue de Jesus não dobramos os nossos joelhos em terra, de maneira alguma sairá de nosso meio a vaidade e tudo aquilo que não é agradável ao Senhor. Vamos apresentar os nossos clamores diante do nosso querido Pai, que depois virão as bênçãos e tudo que é mal será desfeito do meio do seu povo, que realmente deseja receber o poder do alto. Vamos orar e vigiar, porque os acontecimentos preditos por Jesus estão diante dos nossos olhos. Tudo está se cumprindo e todos nós estamos vendo. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.